Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus continue com todos nós. Eu trago uma breve reflexão, a palavra que Deus trouxe ao meu coração recentemente para falar à Igreja de Cristo, pela qual sou pastor, subordinada ao tema: Você sabe quem sou eu? Sabe com quem está falando? É partindo dessas duas interrogações que nós iremos então buscar entender um pouco, à luz da Bíblia Sagrada. Daí você poderia me perguntar, pastor, por que razão algumas pessoas costumam fazer estas perguntas? Com qual finalidade? Qual o objetivo? Porque as pessoas costumam, de maneira tão ríspida e esdrúxula, fazerem essas perguntas a outras pessoas? A primeira razão eu lhe respondo aqui. A primeira razão é que o ser humano é egocêntrico por natureza. O ser humano é ególatra. E este ego precisa ser vencido. Mas muitas pessoas buscam satisfazê-lo de todas as maneiras para que então sejam vistas e o ego seja alimentado. A segunda razão pela qual as pessoas costumam a fazer essas perguntas é porque querem dizer quem são. Essa coisa de ficar calada, de não se manifestar, parece que as adoece. Elas precisam externar, dizer quem são, revelar as suas graduações, a sua raiz genealógica, para que assim então seja vista por todos, para que todos vejam que ela é uma grande personagem. Por exemplo, sabe quem sou eu? Eu sou filho de doutor fulano ou de doutora fulana. Eu tenho vários cursos, estudei em várias faculdades, tenho tantas graduações, sou doutor fulano de tal ou doutora fulana de tal. Então, a razão pela qual algumas delas fazem estas perguntas é nesta finalidade, é neste intento de querer revelar quem são. Mas não só isso, muitas pessoas fazem esta pergunta quando elas terminam por entender que deveriam ter um tratamento diferenciado, tratamento este que não foi lhes dado. Partindo disso, então revelam quem são, a fim de que, diante disto, o seu tratamento seja diferenciado diante das mais outras pessoas. Querem ver um exemplo? Isso não está muito longe da igreja. Alguém é um cantor ou um pregador, e de repente essa tal pessoa chega na igreja, e se porventura for um cantor ou um pregador, e o pastor ou o coordenador delimitar tempo, dizer para o tal pregador que ele só tem tantos minutos para pregar, muitos não vão gostar. E logo, provavelmente, o pastor ou o coordenador do evento ouvirá o tal dizer assim: o senhor sabe quem sou eu? Eu sou conferencista internacional, pregador fulano de tal. Eu já preguei no Brasil todo e fora dele. Portanto, eu não só prego isso não. E a ideia é o quê? É porque querem ter um tratamento diferenciado. Da mesma sorte com cantores. Se porventura chegar no evento e o coordenador, o pastor do evento disser que só pode cantar 3 músicas, por exemplo, de repente o pastor, o coordenador virá o tal cantor também dizer a mesma coisa. O senhor sabe quem sou eu? Sou o cantor fulano de tal. E daí então vai começar as exigências. Há muita gente que costuma fazer essas perguntas também porque terminam por entender que a lei e a ordem é para os outros e não para si. A gente vê, por exemplo, no nosso Brasil, que o povo diz que sempre existe o jeitinho brasileiro, as pessoas abusando da autoridade, abusando do poder para darem carteiradas e fazer o que bem entende e achar que a lei é para os outros, mas não para si. Nós tivemos agora, recentemente, veiculado aí na mídia brasileira, situações de desembargador, de filha de juiz, de engenheiro civil, humilhando pessoas porque achavam que a lei era para os outros. Desembargador andando sem máscara, no lugar que deveria usar máscara. Filha de juiz humilhando pessoas.
ricos humilhando o motoboy só porque o cidadão era pobre e o rico era de cor e morava no lugar nobre. Enfim, pessoas que terminam achando que a lei é para os outros. Pegam a rodovia sem cinto de segurança, o carro todo irregular, é parado pela polícia e de repente este tal, porque é filho de rico, porque é filho de juiz, porque é filho de alguém importante, termina dizendo para o policial: o senhor sabe quem sou eu? E daí começa então a querer ter um tratamento diferenciado. Para muitas pessoas, esperar é uma afronta. Se porventura esta pessoa entrar num banco e ficar travado na porta giratória, é uma ofensa. Logo de pronto alguém vai ouvir o tal ou a tal dizer: o senhor sabe quem sou eu? Porém a gente vai para a Bíblia, gente. A gente vai para a Bíblia. E eu vou falar de pessoas na Bíblia que eram instrumentos de Deus, bênçãos de Deus, homens de peso, de bagagem, e que não se preocuparam em se apresentar. Felizmente nós estamos vendo isso na nossa igreja, onde as graduações e os títulos estão em voga, onde o título vai à frente do mais importante, que é ser crente, cristão, infelizmente. Então eu vou mostrar para vocês pessoas na Bíblia que deveriam exigir das pessoas respeito, que deveriam cobrar das pessoas que as pessoas lhes dessem um tratamento diferenciado. O primeiro exemplo que a gente vai falar aqui é o apóstolo Paulo. Paulo, um cidadão que teve o privilégio de ser chamado pelo Senhor Jesus. Paulo, um homem que diz a Bíblia, aliás, ele mesmo confessa que recebeu do Senhor os 9 dons. Paulo, que foi o sistematizador das doutrinas. Paulo, que terminou estabelecendo critérios litúrgicos para a condução do culto. Paulo, que foi arrebatado. Paulo, que pregou para quase todo o continente que havia na época, desde a Ásia até a Itália, a Mísia. A Bíblia diz que onde havia um lugar, naquele tempo, o apóstolo Paulo levou a palavra do Senhor. Um grande homem de Deus, um poliglota, um homem que cresceu ouvindo dos maiores teólogos da história, que foi Gamaliel. Paulo, que disse a Augustinho que, dentre uma das coisas que ele queria ter o privilégio de presenciar ou de ver e ouvir, disse ele que uma das coisas que ele teria o privilégio, se pudesse, de ver e ouvir e presenciar, era ter o privilégio de ver, ouvir e presenciar o apóstolo Paulo pregando a palavra. Imagine este grande homem, o apóstolo São Paulo, um grande homem de Deus, que o apóstolo Pedro chegou a dizer que Paulo era muito profundo nas suas pregações, falava coisas indecifráveis, um homem extremamente inteligente, com uma bagagem tamanha. Mas aí, como é que Paulo era tratado? Sabe o que é que ele diz? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ele disse que ele era tratado como um lixo, como escória da humanidade. Ele poderia então dizer às pessoas: vocês sabem quem sou eu? Eu sou Paulo. Eu sou Paulo. Mas não. Como é que ele se achava? Eu vou lhe dizer. Paulo, na maioria das cartas que ele escreve às igrejas, por exemplo, carta de Paulo a Filemon, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, sabe como é que Paulo se achava? Ele se achava como um prisioneiro. Paulo, prisioneiro do Senhor. É desta forma que ele se identifica à igreja. Paulo, servo do Senhor. Paulo, escravo do Senhor. É desta maneira que ele se identificava à igreja. E quando ele se identifica como servo, é como se ele estivesse dizendo: Paulo, diácono, antes de ser qualquer coisa, de ser apóstolo, de ser visto como um grande homem de Deus, eu sou servo. Eu sou diácono. A palavra diácono vem do grego diaconê, diaconia ou doulos, que tem uma ligação direta com serviço, com ministério, com ministro. Portanto, era esse o apóstolo Paulo. Ele não anda cobrando dos outros, dizendo: vocês sabem quem sou eu? Eu sou o apóstolo Paulo. Não. É este um exemplo maravilhoso que a gente vê. O que dizer também, por exemplo, de Pedro, um homem que teve o privilégio de andar por cima das águas. As pessoas falam mal de Pedro, mas você não vê aí falar na Bíblia de nenhum discípulo que andou por cima das águas.
O único que teve esse privilégio foi Pedro. Pedro, que diz a Bíblia que a sombra dele projetava-se sobre os enfermos e eles eram curados. Pedro, que no meio de 12 apóstolos, também era um dos íntimos de Jesus. Pedro, que foi um dos primeiros a serem chamados para ser discípulo. Mas, quando o apóstolo Pedro escreve a segunda carta que leva o seu nome, segunda epístola melhor que leva o seu nome, no capítulo 1, versículo 1, Pedro, ele se identifica como servo. O que dizer dos irmãos de Jesus, de Judas e de Tiago? Irmãos de Jesus, que vieram do ventre de Maria. A única diferença é que Jesus Cristo foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas, se fosse hoje na atual conjuntura, poderia ser que os dois ficassem dizendo às pessoas: sabem quem somos nós? Nós somos os irmãos de Jesus, aquele que veio ao mundo, que fundou a igreja. Não, Judas escreve a sua epístola e ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago, quando escreve a sua carta, e olha que Tiago era o pastor presidente da igreja primitiva, Tiago se apresenta também como servo de Deus. Servo de Deus. Vamos para frente. Eu vou falar do próprio Cristo. Jesus, a encarnação do próprio Deus na terra. João capítulo 1, versículo 3 a seguir, é dito na Bíblia que o verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Cristo encarnado, o verbo divino, que veio ao mundo para morrer por nós e nos salvar. Cristo, o Filho de Deus. Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas. Mas como é que Jesus Cristo era tratado aqui no mundo? Como alguém que não tinha nada de Deus, como um herege, um beberrão, um comilão, que tinha espírito de Beuzebu. Era desta forma que Jesus foi tratado, um Zé Ninguém, porque foi assim que viram Jesus algumas pessoas. Ei, e como é que Jesus se via? Se via como servo. Mateus capítulo 20, versículo 28, ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Olha aí, eu vim para servir, não para ser servido. Que maravilha, que exemplo, que exemplo! O próprio Cristo, Filho de Deus, ele se vê como servo. Até os anjos, a Bíblia diz que são ministradores de bênção, são servos, são servos. Eu estou falando porque hoje o que nós mais vemos são pessoas preocupadas em serem vistas, nessa preocupação exacerbada por título. E aí eu termino falando de um personagem da Bíblia muito importante, que é João. João, que desde o nascimento tem uma semelhança muito forte com o próprio Cristo. Ele veio preparar o caminho do Senhor, já veio ao mundo com uma missão, era cheio do Espírito Santo desde um ventre. O seu nascimento foi fruto de milagre porque sua mãe era estéril, tal qual Jesus. Ele também, a questão do nascimento foi avisada pelo anjo, como foi o caso de Jesus. O nome João foi dado pelo Senhor, como assim foi com Jesus, que o anjo Gabriel avisou a Maria que o nome de Jesus seria Jesus Cristo, que significa Salvador do mundo. A semelhança de João é muito forte com Jesus. E aí, de João, sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse que João era a candeia ardente e resplandecente. Jesus disse que João era muito mais do que uma cana agitada pelo vento no deserto. Jesus disse que João, dos nascidos de mulher, era o maior. Mas, sabe o que é que João pensava sobre si? Meus amados, isso me fascina. João termina dizendo: eu sei que Jesus está dizendo tudo isso aí de mim, mas eu sou só uma voz. Eu só sou uma voz. João não se preocupava em se aparecer, em querer ser visto. As suas roupas eram simples. Mateus capítulo 3, versículo 4. Diz a Bíblia que ele se vestia de pele de camelo. Lucas capítulo 7, versículo 25, Jesus falando sobre ele, Jesus disse que aqueles que se vestem com roupas chiques, importantes, caras, estão nos palácios. João se vestia simples. Hoje, até a questão da estética é algo que as pessoas veem como uma coisa de suma importância.
Infelizmente, hoje, a primeira impressão é a que fica, como diz alguns. Se porventura alguém for pregar ou cantar na igreja, ou então se alguém for em alguma repartição pública com uma roupa simples, de repente pode ser que não seja tão valorizado quanto esperava, por conta da vestimenta. João não se preocupa com isso. João não se preocupa em estar no meio de pessoas importantes, em grandes banquetes regado com vinho. A Bíblia diz também, em Mateus capítulo 3, versículo 4, que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. João não se preocupava em querer ser visto através da pregação da palavra. A pregação de João, ela não era muito atraente. João pregava arrependimento, e aquele que prega arrependimento e santificação precisa colocar sua cabeça a prêmio. Mas uma coisa importante que eu preciso dizer-lhes é de que quanto mais João falava duro, exigindo do povo arrependimento, mais se afluíam multidões e multidões para serem batizadas por João. E quer ver o lindo, que mais fascina quando eu li a história de João Batista? É que alguns procuraram João e falou assim: João, teu primo Jesus aí está tomando teu lugar. Cada dia que passa, aumenta-se o número de seguidores. E outra coisa, João, ele está batizando. Você é que é o batizador, mas Jesus agora está batizando também. E ele nos revela o que está em João capítulo 3, versículo 30. Sabe o que foi que ele disse? O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, o ser humano, o homem não é nada. Alguns homens da história já terminaram abrindo a boca e dizendo que era o homem. Aristóteles, no século IV, disse que o homem é um ser irracional. Pascoal, no século XVI, terminou dizendo que o homem é um caniço pensante. Fernando Pessoa terminou dizendo que o homem é um cadáver adiado. A ciência termina dizendo que o homem é de ontem. O homem vive num pequeno planeta que gira em torno de uma pequena estrela chamada Sol, que está numa galáxia que está fazendo parte de outras 200 milhões ou bilhões de galáxias, que vive num dos universos que, como a Bíblia diz, pode ser que seja destruído a qualquer momento, porque a Bíblia já fala que aqui não vai ficar nem raiz nem ramo e que as potências dos céus serão abaladas. Quem é o homem? No Salmo de número 8, o salmista termina fazendo uma pergunta: quem é o homem para que o visites? Olhando a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que o homem é um verme, é uma erva, é pó, é sombra, é um conto ligeiro, é um vapor. O homem é alguém que tem a vida curta. O homem, Isaías capítulo 40, versículo 17, salvo engano, diz que o homem é nada. O homem é menos do que nada. Parece que Deus ainda acha que tem que rebaixar o homem. Aí Deus diz assim: o homem é vil, é desprezível. É isso que é o homem. Esse homem que se arroga, que acha que é muita coisa, é isso que é o homem. Que quer dar carteirada, que quer dizer que é, que manda, que pode. O homem não passa disso. Portanto, meus amados, aqui eu termino para dizer-lhes de que é preciso que nestes últimos dias se revele em nós, não os títulos, mas algo muito mais importante, que é a presença de Deus. Eu ouvi alguém dizer uma coisa uma certa vez, eu guardo até hoje. Alguém disse que quem é não precisa dizer que é. Deixe que os outros vejam. Deixa que os outros percebam. Como foi o caso de Eliseu, que a mulher olhou e disse: ele é um santo homem de Deus. Deixemos de lado essa preocupação de notoriedade, de ser visto, de as pessoas olharem para nós e temer não a presença de Deus que está em nós, mas os títulos. Deixemos de lado essa preocupação e que o Senhor apareça, assim como era no tabernáculo, quando o sumo sacerdote entrava e que pegava e começava a balançar o incenso, o santo dos santos ficava cheio de fumaça, de maneira que sumia o sumo sacerdote.
e quem aparecia era a presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue com todos nós, em nome de Jesus.